no futebol, por exemplo, você vê exemplos de quando teve profissionalismo e quando não teve profissionalismo. Por quê? Quando tinha um profissional que tomava conta de metodologia, que pegava e tinha o diretor executivo, o scout, a interligação com o futebol de base, com os analistas, com os scouts e com a parte de sistema, as melhores escolhas vieram. Por exemplo, o que foi Jesus em 19? Ele tomou conta do departamento de futebol. Eu não estava no futebol, nunca estive no futebol, apesar de ter apresentado nomes logo no início, em 2015, para o BAP, que era a pessoa do todo lá na época, na primeira gestão do Landim, pelo menos no primeiro ano, ele tinha um poder muito grande, e esse poder ele fez conselhinho, fez o que ele quis no futebol, e hoje eu vejo ele falar que todos os acertos é dele, e ele esquece das produções equivocadas que eu assisti, que eu não concordo. Então, o amadorismo é nesse ponto, porque se ele tivesse profissionais, como Jesus veio e brecou, não tinha BAP, não tinha Landim, não tinha Maurício Gomes de Matos, não tinha Rodrigo Duz, tinha simplesmente a análise profissional de tudo, de performance, de desempenho. Tinha o Evandro, que era a parte mental, era um coach mental, que tinha a parte médica, que ele se interagia, e isso tudo a gente quer resgatar, mas não tem que ser num técnico, tem que ser numa filosofia. Então, a gente aprendeu que todas as vezes que o Flamengo teve um direcionamento profissional, deu certo. A própria escolha do Felipe Luiz, que eu bato palma, sempre batei desde o primeiro início. Teve um outro candidato, né, BAP, que disse que não vai colocá-lo como técnico. Eu, desde o primeiro minuto, disse: o contrato é para ser respeitado. Eu tenho no Felipe Luiz uma esperança muito grande, e acho até que foi precipitado, e o tempo me mostrou que eu estava errado, graças a Deus, porque eu ia manter, mas entendendo que ele estava até, de certa forma, indo para uma condição que, de repente, o tempo curto, mas aí mostra a genialidade, o preparo e o próprio desenvolvimento pessoal. E ele mostrou para a nação num futebol ofensivo, num futebol dinâmico, resgatando o DNA rubro-negro, mas isso a gente não quer ver apenas no Felipe Luiz, apenas no profissional. A gente quer em todos os certames do futebol do Flamengo, do sub-9 aos profissionais. No futebol de salão, eu quero olhar de lupa, porque lá eu entendo que se tem condição de, numa idade menor do que essa, de fazer um trabalho mais específico e voltar até com a parte de todas as categorias do futebol de salão. Tem que ser incentivado, porque dali saíram grandes craques e vão sair também e continuam saindo. A base, puxa, a gente vê investimento caindo na base, porque na base não é centro de custo, não, para mim é investimento. A gente vê no marketing do Flamengo 1%, ou seja, quando eu falo de profissionalismo, eu falo lato sensu. Eu fui do futebol, passei pelo marketing e vou ao Flagave agora. Você ter instalações como é o do judô do Flamengo, que não dá condição de ter uma instalação ao nível do Flamengo, você não tem um estádio na Gávea, que é o nosso plano, né? O estádio da Gávea, eu quero botar 4.000 assentos lá, eu quero botar... Você valoriza, você pode fazer, inclusive, treinos recreativos na Gávea, botando o sócio torcedor em contato, porque nós temos no sócio torcedor experiências, nós temos que fazer, voltar àquela condição do pertencer e do se sentir pertencido. E com esse todo, né, já fui de A a Zico aqui, né, com esse todo é que a gente quer implementar o sistema profissional. Então, não me canso de falar, mas é um sistema com DNA rubro-negro, com vencer, preservando os melhores, pegando um plano de cargos e salários que a gente possa não perder, scout, por exemplo, e outras modalidades de profissionais para outros clubes co-irmãos. A gente não quer ver apenas uma distribuição de bônus no final do ano, só gerente e diretor
receberem, ir lá, funcionária do dia a dia. Eu sou advogado, tenho duas empresas de administração de imóveis, uma no Brasil, uma no exterior. A minha funcionária, a que serve o cafezinho, quando você entra no meu escritório, ela vai ter satisfação de servir aquele café, ela vai perguntar se está bom, se está melhor. Sabe por quê? Porque no final do ano ela sabe que ela participa também da lucratividade, não só do trabalho. Então, com esse espírito de um Flamengo maior, de um Flamengo melhor, é que a gente entra nessa eleição. E a palavra, como mantra, profissionalismo e vencer, 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 o Rodrigo está certo. Profissionalismo tem que ser o norte de qualquer clube, de qualquer empresa. Isso não deveria nem estar se colocando aqui. Te viu o desastre, né, Maurício, que foi quando o Jorge Jesus foi. Isso não é profissionalismo, a gente teve um olhar profissional, como o Maurício colocou, né? Sim. Mas é uma questão também que muitas vezes esse debate ele fica muito em cima de pessoas. Exatamente, você tem que falar de processos. Isso aí. É o que nós estamos falando aqui. A nossa grande diferença é que a gente não está preocupado com o nome bonito, né, Maurício? A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com processos profissionais. Sai o Maurício, entra o João sabe fazer, é um processo. Sai o João, entra o Rodrigo, sai o Rodrigo, entra outra pessoa, todo mundo vai conseguir fazer o processo. E assim, não existe empresa hoje de sucesso que não seja em cima de processo. E o Flamengo é uma empresa, é um clube associativo, mas tem que ser tratado quem fatura 1 bilhão, né, Maurício? Não, e com procedimentos e com ferramentas. Eu vejo hoje o Flamengo carente de ferramentas. Túlio, Rodrigo, a gente não tem Exos ou uma ferramenta, porque pode ter evoluído, mas no meu tempo, que eu era vice-presidente geral do Flamengo, com muito orgulho, fica aqui meu abraço para o presidente Bandeira de Mello, que inclusive está na nossa chapa, né? Me pergunta o que o Bandeira vai ser? O Bandeira vai ser presidente da Assembleia Geral, vai participar do nosso dia a dia, com muito orgulho. É uma chapa vitoriosa. O meu vice é um vice que tem hoje um destaque muito grande na profissão e também no dia a dia de olhar humanitário. Não adianta você olhar para o torcedor e dizer assim, isso daqui é uma caneta. Não é. É o pertencer e ser pertencido. Então, o Edson vem me somar nessa visão. Pessoa que saiu da comunidade e conseguiu vencer na vida. E a primeira sensação de vitória dele foi igual a minha. Foi com o título do Flamengo, foi com o gol do Zico naquela época. Olha que eu sou antigo, mas que coisa gostosa, né? A gente sentir hoje, no tempo de agora, nessa garotada aí que pode berrar, sou campeão, com plata, com gols importantes, com o Felipe Luiz comandando, mostrando toda uma genialidade em pouco tempo. Daí você tem a diferença do profissional médio para o profissional em condição de gerir o Flamengo. E foi sorte, foi acaso, porque esse instinto já foi dito várias vezes. Agora, por uma questão realmente de ter que trocar e não ter jeito de não trocar, se valorizou, se apostou naquela figura do prata da casa. E, mais uma vez, essa grande figura que é o Felipe Luiz, grande pessoa, eu sempre falei bem, né? Não estou aqui jogando confete porque ele foi campeão, né? Mas ele provou, e até porque quando você é campeão, a gente tem que jogar confete mesmo, porque quando não é, aí vem pedra de todo lado, e o dirigente tem que ser responsável, e tem que entender e valorizar os seus ativos. Felipe Luiz e o futebol do Flamengo é um ativo, tem que ser tratado com profissionalismo, com respeito e com ferramentas. E aí eu falo de ferramentas como a neurociência do esporte, que está afeito também ao marketing do Flamengo e ao futebol do Flamengo, porque nós vamos implantar isso em todas as áreas do Flamengo, em todas as áreas. A neurociência do esporte, com o Casa Flamengo, que vai ser implantada lá, por isso tem a ver com marketing, sim, com o Instituto, eu quero implantar a neurociência do esporte. E o que é a neurociência do esporte? São multiprofissionais e multifuncional, porque eu vou botar psicólogo, psiquiatra, coach e assistente social. Para quê? Para dar um treinamento em condição de melhora na parte de profissionalismo, na parte do dia a dia. Você tem que estar com a mente produtiva, e para isso você tem ferramentas. E a neurociência do esporte, só o River Plate
desenvolve essa ciência lá é exatamente voltado para o profissional e a mente.